Pod Quintas, um negócio de primeira que já foi de quinta. Agora, aqui na Rádio PH. Oi, turma! Tudo certo por aí com vocês? Estamos aqui com mais um Pod Quintas na nossa rádio mais estourada da Grande Palhoça. Isso aí, Rádio PH. E o nosso programa que traz mensagens que impulsiona cada vez mais os nossos empreendedores. Hoje tá com uma bancada, gente. Mais uma bancada. Eu falo que todo programa é especial, mas esse aqui... Esse aqui, a Anitta já tá nervosa, né? A rainha do empreendedorismo, ela já tá agoniada. Silvinha, como é que é aquela? Silvinha... Esqueci o nome dela, já tá toda nervosa por conta da moda, que é uma pessoa muito estilosa que tá aqui com a gente. Cal Ferronato. Que apresentação é essa, Jesus? Silvinha Braz, lembrei. Silvinha Braz maravilhosa. Sou alucinada naquela mulher. Que mulher é aquela? Então, elas estão tudo nervosas já, porque sabem que essa pessoa mega estilosa. Elas estão nesse momento, na frente do celular, esperando a sua ligação. Exatamente. Para elas virem. Muito obrigada pelo convite, Pri. Essa mulher maravilhosa que criou um movimento Mulheres para Mulheres, Woman to Woman. Mas, antes de apresentar e passar o microfone para essa maravilhosa boss, eu quero lembrar aqui os nossos patrocinadores. A Lumis Construtora, apresentando o Dueto Office aqui no Pagani, com salas comerciais para você botar o seu negócio. Temos também a Grana Sim, uma empresa do Grupo Valora, especializada em empréstimos consignados através do seu FGTS. E temos também a Personal Terra. A Personal Terra é uma empresa especializada em reformas de apartamentos e interiores há mais de 10 anos no mercado. Cal, quanta honra te receber aqui no meu programa. Conta pra gente. A honra é toda minha. Eu espero que hoje a gente possa trazer. A gente vai ver, né, o que é que vai rolar nesse papo hoje. Mas espero que a gente possa fazer valer a pena o tempo que a galera vai dedicar a nós aqui, ouvindo o que a gente tem pra dizer hoje, que a gente possa impulsionar e encorajar cada vez mais pessoas a empreenderem, a viverem dos seus sonhos, enfim, né? Do seu propósito. Do seu propósito, isso mesmo. Mas conta pra nossa audiência, né? Nós somos novos aqui e talvez a nossa audiência ainda não conheça a tua história e tudo como começou na tua vida e da Rô. Conta pra gente, então, quem é a Cal, quem é a Rô um pouquinho e o W2W. Eu acho muito desafiador quando eu recebo essa pergunta. Essa pergunta, ela sempre vem, né? Porque eu acho que acredito que tu vai concordar comigo, mas a gente se resumir em algo é muito difícil, né? Porque existe a Cal mãe, existe a Cal mulher, existe a Cal esposa, a Cal empreendedora, várias versões da Cal, mas eu acho que aqui eu poderia trazer um pouquinho dessa versão negócios, né? Como é que nasce o W2W, como é que existe um encontro da Cal e da Rô para que nasça essa empresa. E o que é que essa empresa hoje ela faz na vida de tantas mulheres Brasil afora. Eu empreendo desde muito pequenininha. Os meus pais são empreendedores, então acho que veio na veia, assim, eu sempre vi eles empreendendo, então pra mim aquilo era quase que um decreto sobre a minha vida, assim, né? É isso que eu vou fazer. E desde muito pequena eu lembro de fazer colarzinho, pulseirinha, vender pras minhas amigas. E aí eu lembro que a gente passava as férias na praia. Eu sou de Chapecó, lá do interior de Santa Catarina. E eu e a minha irmã, a gente fazia colarzinho, pulseirinha. E a gente vendia na porta da casa da minha avó, lá em Balneário Camboriú. Já pra fazer um dinheirinho. Pra fazer o dinheirinho pra gente poder comprar milho no outro dia, picolé na praia e tal, né? Enfim. Assim nasce a Cal empreendedora. Sem saber que aquilo ali já era um negócio. É um DNA já, né? É um DNA. E aí, então, a vida foi me levando para alguns lugares diferentes, para algumas faculdades diferentes, né? Ora porque meu pai queria que eu fizesse uma coisa, ora porque minha mãe queria que eu fizesse outra coisa. Mas ali por volta dos meus 20 anos, mais ou menos, eu trabalhava numa empresa com o meu pai. E eu fazia faculdade de Direito, olha só. Nossa.
foi quando eu reencontrei uma amiga minha. E ali, ela estava se formando na faculdade de administração e tal. E ela queria muito abrir um negócio. E ela chegou até mim e falou assim: Cal, eu quero abrir um negócio de moda e eu quero que tu seja minha sócia. Assim, cara, eu amava, sempre meio que estive nesse universo, assim. Minha mãe costurava, eu gostava de estar nesse universo da moda, era algo que me interessava. E ali, então, a gente criou nossa primeira empresa daí, real, oficial, com CNPJ, bonitinha, que foi a Riviera. A gente ficou 8 anos com esse negócio. Que, inclusive, eu tenho várias peças daí. Que, inclusive, né? A Riviera passou por vários processos de transformação, porque imagina, quando a gente abriu, nós éramos duas meninas, né? Nesse processo, a gente casou, teve filho, coisas foram acontecendo, a gente foi amadurecendo. A empresa acabou, depois de um tempo, mudando de nome, mudando de cidade. A gente foi lá para São Paulo. A gente passou por um reposicionamento dentro do negócio. E lá, a gente começou a produzir as nossas peças em facções, em locais onde marcas grandes produziam. Então, era o mesmo tecido, a mesma empresa, o mesmo acabamento. E a gente sempre teve um foco muito grande no marketing, nas fotos, na divulgação. A gente sempre trabalhou muito fortemente o digital da empresa. E chegou um determinado momento que eu comecei a observar marcas que haviam nascido no mesmo ano que a gente, e essas marcas voando. Tipo BNV, da Nativosa, nasceu no mesmo ano. A Carol Bassi nasceu no mesmo ano. E aí a gente chegou num tempo assim, cara, o que elas estão fazendo que a gente não tá? Porque a gente produzia nos mesmos lugares que elas, com os mesmos tecidos, os mesmos acabamentos. E comunicava, de certa forma, para um público... Sim. Semelhante, né? Sim, conheço a Nath há muito tempo e dá pra ver que a linha de comunicação era muito semelhante. Era muito parecida. E ali eu comecei a identificar, cara, elas têm networking, a gente não tem. Eu e a Dag, a gente não tinha. A gente é recém chegou em São Paulo, a gente não conhecia ninguém. Também não éramos de Floripa, então aqui a gente conhecia pouca gente. Nós somos lá do interior de Santa Catarina. E a gente, assim, cara, a gente não tem conexões, a gente não tem networking, a gente não tem pessoas falando da nossa marca, usando a nossa marca e falando da nossa marca. E ali, então, a gente começou a criar algumas ações de experiência. Lembro que, na época, falei com a Mari Amaral, daqui, com a Rafa, da Óticas Crafts, com a Pri, da Buolo. Então, mulheres que tinham seus negócios, a gente começou a se juntar para criar ações de marketing maiores. Porque se eu juntasse o que eu poderia investir, mais o que a Pri poderia investir, o que a Mari poderia investir, a gente juntava 5 mil de uma, 3 mil de outra, 5 da outra, a gente poderia contratar pessoas influentes nacionais. Coisa que eu sozinha não conseguiria, porque eu não tinha verba para isso. E aí a gente começou a se juntar para criar coisas grandes. Então ali a gente fez várias ações de lançamento de coleção juntas, né? Uma vendendo óculos, a outra roupa, a outra comida, a outra acessório. A gente se juntava e conseguia ali fazer ações maiores de lançamento das nossas marcas. Tipo unindo forças, mulheres com mulheres. Então ali já começava o espírito. Já começava ali o meu entendimento de que, cara, se a gente se junta, a gente consegue fazer coisas maiores juntas. Eu posso tentar seguir sozinha, mas sozinha eu vou ter que continuar fazendo coisas pequenas, para que um dia talvez eu faça algo grande. Agora, se a gente se junta e pega o meu pouco com o pouco delas, a gente faz coisas maiores. E foi isso que a gente começou a fazer juntas. Sim. E ali, a partir daquilo ali, também me conectei com uma outra amiga que era decoradora. E a gente começou a organizar alguns cafés. Isso que na época eram cafés, porque eu queria conhecer novas mulheres. Eu falei assim, cara, eu preciso ampliar o meu círculo de amizades. E aí eu ligava para algumas mulheres estratégicas que eu queria conhecer. Falava, olha só, dia tal vai ter um café bem incrível no tal lugar e tu é minha convidada. E ali, eu e essa minha amiga, eu e a Simone, a gente chamava mulheres específicas e estratégicas para sentarem naquela mesa. 10, 15 mulheres. E elas vinham. E foi uma época muito legal, assim. Foi nesse momento que eu conheci a Rô. A Rô, minha sócia, ela já era treinadora de mulheres. Sim. E eu fui como aluna num treinamento dela. E ali eu me conectei com ela, a gente começou a conversar. Ela me chamou para começar a dar o treinamento junto com ela e com mais 2 amigas. Porque a Rô tinha a parte técnica e motivacional, digamos assim, e eu tinha a parte do prático. Não, e do prático, porque eu tava
no campo de batalha. Eu tinha minha empresa, né? Então ela falava com mulheres que tinham negócios do ramo da moda e eu era uma mulher que tinha um negócio no ramo da moda. Então eu podia trazer a vivência pra dentro desses treinamentos. Ali a gente começou a trabalhar juntas, eu comecei a chamar ela pros meus encontros, pra essas ações que eu fazia. Até que chegou um tempo que mulheres que eu não conhecia começaram a me acessar. Cal, como é que faz pra ir nesses encontros? Como é que faz pra ir nesse café? Como é que faz? Assim, cara, não era aberto. Era só pra quem eu convidava. Não era algo que, né? E ali eu e a Rô, nesse mesmo tempo, também fazia encontros pras alunas dela. Porque a gente sabe que a gente fica muito parecida com as pessoas que a gente convive. Então, às vezes uma mulher, uma pessoa, ela entra num processo de querer se desenvolver, querer prosperar, se construir. E ela tá ali, né? Tá num treinamento, tá numa sessão de coach, de terapia, às vezes. E ela tá motivada. Ela vai mudar de vida. Mas ela volta pra casa e ela vê tudo igual. Aí ela volta pra estaca zero. Exato. Aí ela vai pro, sei lá, restaurante com os amigos no final de semana. Tudo igual. E ela acaba sempre voltando para estaca zero, porque ela não consegue sair daquele ambiente e construir um novo ambiente. Conhecer novas pessoas. Então, a Rô criava esse ambiente para que as alunas dela se conhecessem e ali criassem um novo ciclo de relacionamento. Então, aquilo que eu fazia muito pro empreendedorismo, a Rô também fazia dentro do negócio dela. E ali eu identifiquei que, cara, acho que a gente tá fazendo a mesma coisa, só que cada uma tá andando no seu caminho. Talvez se a gente se juntar, a gente possa fazer algo maior juntas. E ali eu lembro que eu chamei ela num dia pra gente conversar, que eu tinha tido uma ideia do que a gente poderia montar juntas. Era dia de Jogo do Brasil na Copa do Mundo em 2018, se eu não me engano. Tá. Não, Cal, vem aqui no meu escritório, vamos conversar. E aí eu fui na sala dela, no escritório dela, ali a gente conversou. E a gente resolveu fazer um primeiro evento juntas. Tá. Que aí foi o nosso café da manhã, em julho de 2018, no Rancho Açoriano. Foram 32 mulheres, mais ou menos. E elas pagaram pra ir. E eu lembro que quando a gente foi lançar isso, as pessoas ao nosso redor, elas olhavam, vocês são loucas? Vocês acham que alguém vai pagar pra ir lá ouvir vocês, pra ir lá tomar um café da manhã? Vocês são malucas, não vai dar certo. Só que eu tinha muita certeza do porquê que aquilo iria funcionar. Porque eu precisava daquilo. Se eu precisava, eu imaginava que outras pessoas, mulheres também precisariam. Porque geralmente é assim, né? A tua dor, ela não é só tua. Quantas vezes tu, Pri, já não abriu a boca no Instagram pra falar de algum problema teu e várias mulheres se identificaram? Exatamente. Né? Então, entendendo que a minha dor poderia ser a dor de outras pessoas, a dor da Rô poderia ser a dor de outras pessoas, a gente botou fé, foi, né? E fizemos aquele primeiro evento, foi incrível, as mulheres se conectaram, criaram oportunidades ali dentro. No mês seguinte, a gente resolveu repetir. A gente não sabia ali ainda que tínhamos uma empresa, né? Mas vamos fazer mais um café? Vamos. E aí, no segundo, a gente recebeu quase 150 mulheres. E aí, ali, a gente entendeu que talvez tinha... O segundo foi o da Alameda Casa Rosa? Não, foi no rancho também. E aí não tinha lugar pra sentar. Aí a gente pedia... Aí o rolo começou. Aí a gente pedia, quem já tomou café, levanta. Pra quem não tomou, poder sentar e tomar café. Um rolo. Mas foi muito massa. E ali a gente entendeu que aquela demanda que existia em nós também existia nas outras mulheres. E ali a gente resolveu, então, formalizar algo. Foi ali que nasceu a empresa, realmente, a nossa sociedade formal, né? E a gente evoluiu dos eventos também para treinamentos. Porque, cara, a Rô sabia muita coisa que poderia contribuir com as mulheres, muito além de fazer um encontro. Eu posso ensinar. Eu sabia muitas coisas que eu vivia ali dentro do meu negócio que eu poderia ensinar. Eu sempre trabalhei forte as minhas redes sociais. E na época, poucas mulheres usavam a rede social ainda. Então, cara, vamos ensinar elas a potencializar seus negócios usando a rede social. E aí começaram a nascer os nossos treinamentos juntas. Então, esse é o início do W2W, assim. E esse café, por que eu perguntei desse café lá da Alameda? Tu foi nesse? Eu fui nesse, foi o primeiro contato que eu tive com o W2W. E eu tenho uma coisa bem engraçada pra te contar. Eu comprei o convite e eu tava mega empolgada pra ir nesse café, botei na minha agenda. Só que eu tenho um problema muito sério de esquecimento, de memória, mas seríssimo mesmo, inclusive tenho TDAH. E aí eu coloquei na minha agenda e na minha cabeça era numa quarta-feira de manhã lá na Alameda. Eu acordei numa quarta-feira de manhã, era maio, alguma coisa assim. Eu acordei,
coloquei minha roupa, não tomei café, morando no Cobrasol, fui lá pra Alameda. Quando cheguei lá, só tinha um caseiro lá e não tinha carro nenhum. Eu disse, gente, será que eu cheguei cedo ou errado ou não era na Alameda? Eu falei, oi, tudo bem? Eu vim pro evento da W2W. Daí ele assim, olha, não tem nenhum evento aqui hoje, eu sei que vai ter semana que vem. Então assim, que dia é hoje? Mentira! Fui uma semana antes pro evento. Cheguei lá, tava tudo fechado, voltei, querendo morrer. Aí Não depois acredito. eu fui, uma semana assim, depois. A Alameda é tipo lá na Alameda. Não, é lá na Lagoa, lá na Alameda. E eu fui toda empolgada. Aí uma semana depois eu fui com a mesma roupa, tá? Porque ninguém tinha visto. Tu não tinha gasto look? Não tinha gasto look, e aí eu fui. E foi, assim, uma descoberta, assim. Realmente foi bem impactante pra mim aquele evento. É um desafio pra gente, porque hoje os eventos do clube, eles são muito maiores do que costumavam ser. Então, a gente conseguir manter, né, o porquê o W2W nasceu, o porquê que os eventos existem, o porquê que uma mulher vai para um evento, pra nós é sempre muito desafiador. Porque quando a gente tem poucas mulheres, todo mundo levanta a mão, conta a sua história, fala do seu negócio, fecha negócio. Agora, quando a gente tá ali com 300, agora a gente vai ter o evento 600 mulheres. Pra nós é super desafiador fazer com que toda mulher que entre num evento do clube saiba o que é que ela tá fazendo lá e o que é que a gente tá fazendo lá. Porque ele não é um evento de oba-oba, não é um evento pra eu ir lá e me aparecer com a minha roupa. Não é sobre isso. É sobre eu ir pra um ambiente onde pra qualquer lado que eu olhe, eu vou enxergar uma mulher que tá ali buscando o seu crescimento, buscando a sua evolução. Então a gente recebe nos eventos mulheres donas de casa, CLT, microempreendedoras, empreendedoras, mulheres de todas as áreas que vocês podem imaginar. Então, mulheres completamente diferentes umas das outras, né? No entanto, todas elas estão lá porque elas estão buscando algo melhor para suas vidas, né? Então, acho que isso é o que todas elas têm em comum sempre. E uma coisa que eu acho interessante é que, assim, a frequência do lugar, ela conta muito. Então, estão todas vibrando, porque nós somos frequência, nós somos energia. Então, todas elas vibrando, buscando desenvolvimento, buscando evolução. Então, assim, você vai se conectar com pessoas que você tenha uma personalidade, uma afinidade maior, mas todas estão lá buscando crescer, uma comunidade, uma rede de consumo entre si. É um ambiente seguro de crescimento. É um ambiente seguro de crescimento. Então, assim, é muito certo que você vai num ambiente desse e às vezes uma frase de uma pessoa numa conversa que você foi ao banheiro, que você se conectou, pode causar toda uma transformação na tua vida. A busca dentro desses eventos, assim, ó, você nunca vai voltar o mesmo. Nunca vai voltar o mesmo. Em que, inclusive, a gente tá com o teu evento, o maior evento do clube. Ai, nem fala que já dá frio na barriga. Ah, para, né? Vamos lá. Mas assim, ó, o bom é que sempre vai ter esse friozinho na barriga, né? Se não tiver isso, também não vai ter mais graça, Eu né? falei ontem ainda sobre isso, como a gente tá contratando algumas pessoas novas pra trabalhar com a gente, e aí a gente tava falando sobre reunião no Zoom. Então, ai, mas eu tenho vergonha, eu tenho frio na barriga de aparecer na câmera. Eu falei assim, querida, até hoje eu tenho frio na barriga quando eu subo no palco. A diferença é que o frio na barriga, ele vai se transformando num entusiasmo. Antes era medo, né? Sim. Era tremelique, medo. Hoje em dia é entusiasmo e felicidade. Que bom que eu tô com frio na barriga. Que delícia sentir esse poder. É uma sensação boa, gente. É tipo sentir que eu tô viva. E é como se apaixonar. A gente não fica bem, mesmo que dá aquele friozinho, aquelas borboletas no estômago. Mas é muito bom. E isso é bom porque você sempre vai estar buscando a sua evolução. Se aquilo ali ainda te causa isso, significa que você tá sempre buscando ser melhor. Que tu tá lançada no novo. Exato. E esse evento que vai ser no P12, né, gente? Pelo amor de Deus. Que babado! Thalita Dalbó, cara. Eu e a Rô, às vezes a gente se olha assim, meu Deus, a gente é muito louca, né? Não, muito louca. Muito foda, né? Muito foda, né? Para! Não tô falando que a Anitta tá nervosa. Gente. Então. Bom, vai ser o maior evento do clube, né? Onde mulheres por mulheres estarão ali buscando uma influenciar a outra e crescer juntas, né? Acho que essa é a proposta. Conta um pouco mais desse mega produção. Super evento. Então, todos os eventos que a gente entregou até hoje, geralmente, né? Praticamente todos.
era o tempo inteiro eu e a Rô no palco, com as sócias vindo no palco, dando seus testemunhos, enfim, né? Sempre muito nesse formato. E a gente, depois de 4 anos de empresa, a gente resolveu criar um evento que a gente espera que seja anual, então que esse encontro ele aconteça anualmente, né? O evento de aniversário do W2W, que acontece em julho. Então, algo maior, melhor, algo como a gente nunca entregou antes. Pela primeira vez, a gente tá trazendo 3 grandes nomes. E quando a gente foi pensar nesses nomes, a gente precisou pensar em mulheres que tivessem valores, princípios muito alinhados com os nossos, assim. Então, as 3 mulheres, elas são muito de Deus, assim. Elas falam muito de Jesus, elas têm muito Deus na vida delas, no negócio delas. E uma vai complementando a outra. Acredito que a junção das 3, mais o que eu e a Rô a gente tem pra entregar lá no dia, a gente vai conseguir abranger as principais áreas da vida e do negócio de uma mulher. Porque a gente vai estar falando lá sobre influência, sobre propósito, sobre imagem pessoal, o quanto a minha imagem hoje ela tá favorável, o quanto ela comunica realmente o que eu quero comunicar. Será que a minha imagem hoje ela passa um valor realmente, ou será que não? O que eu posso mexer na minha imagem para que as pessoas elas possam ver, né? Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho. A primeira coisa que a gente vende é a imagem. É a imagem. Antes de falar. Antes de abrir a boca. A gente comunica muito antes pela imagem. Então, a Thalita, né? A Thalita vai falar sobre que, inclusive, Thalita e eu somos, assim, lá da mesma igreja, batizadas sério? Sim, eu e Thalita nos conhecemos desde 2003, 2004. Quando eu fui casar, eu chamei a Thalita pra desenhar o meu vestido. Ela é muito maravilhosa. Treinamos muito tempo juntas. Acompanhei toda a história dela e do Vitor, assim, paixão total pela Thalita. Então, ela é uma das nossas palestrantes, a gente tá super feliz de receber ela. E é justamente isso, Pri. É lógico que aqui a gente não tá tirando o mérito, né, de, não, estudar, se desenvolver, nada disso. Mas quantas vezes você, que tá em casa, já não olhou pra rede social do vizinho e pensou, meu Deus, mas ele tem muito menos experiência do que eu, mas ele sabe muito menos do que eu, mas ele fez muito menos cursos do que eu, como é que ele tem mais resultado que eu? Às vezes essa pessoa, ela sabe se aparecer, ela sabe aparecer, né? Hoje em dia não basta eu ser, eu preciso parecer ser também. Exato. Porque antes da gente abrir a boca, como tu mesma falou, a pessoa ela bate o olho. E quando ela bate o olho, ela decide se ela quer te ouvir ou se ela não quer te ouvir. Se ela gostou, se ela não gostou. Se ela vai clicar pra ouvir teu vídeo ou não. Se ela vai parar pra ler teu post ou não. Exato. Então, a gente precisa, sim, se preocupar, né, com a imagem. A gente vai trazer esse tema pra dentro do evento. E Carol Cantelli é uma super referência em venda, em Instagram, em lançamento, em marketing. Ela é super de Deus, super criativa, ela tá crescendo absurdamente no digital e ela vai trazer essa pegada de vendas e marketing, né? O que é que vem funcionando pra ela e como é que nós, meras mortais, podemos aplicar tudo isso no nosso negócio. Olha, o que eu diria pras meninas é que, assim, ontem até que eu tava num café, eu chamei as meninas e falei, gente, eu tenho um segredo pra revelar pra vocês. Tudo na minha vida acontece com uma resma de folha sulfite do Seninha que você compra, vem 500 folhas e você vai escrevendo tudo ali. Então, o que eu diria pras mulheres que vão nesse evento? Compra e anota item por item. A gente vai dar bloco de anotações. Óbvio, a gente vai ter bloco, mas tem que ter muita folha, então. Não, com certeza. Porque, assim, tudo que a coisa mais valiosa quando a gente sai do evento é o que a gente anotou. E a segunda coisa mais importante quando a gente sai de um evento é a segunda-feira. É como você vai reagir à segunda-feira pós-evento. Ou o dia seguinte pós o evento. Porque os planos do papel só são planos, né? As tuas ações é que vão dizer se o evento valeu a pena. Exato. Mas eu acho que eu vou complementar a tua fala e vou colocar a terceira coisa mais importante. São as conexões que a gente faz lá dentro. Não tenho a menor dúvida. Né? As conexões... Os cafés que tu consegue. As conexões que a gente faz lá dentro. Então, você sabe que não é mais você sozinha. Cara, tem uma multidão de mulheres também caminhando pro mesmo lugar que você quer caminhar. E lá, a gente, além de tudo isso, a gente promove muitas dinâmicas para que as mulheres, elas se conheçam, façam networking, realmente fechem negócios, criem oportunidades. A gente vai fazer isso dentro desse evento também, porque a ideia é que eu saia de lá com um novo ciclo de relacionamentos estabelecido pra minha vida. Eu tenha um porto seguro. Eu vou voltar pra minha casa e sim, as coisas vão continuar igual.
Eu vou voltar para minha empresa, as coisas elas vão continuar igual por um tempo. Eu vou voltar para minha academia e as coisas vão continuar igual por um tempo lá também. Mas a partir do momento que eu me conecto com novas pessoas, começo a falar de novos assuntos, frequentar novos ambientes, pouco a pouco eu começo a construir resultados diferentes. E quando eu construo para minha vida algo diferente, eu posso transbordar nos outros e aí eu sinto os efeitos dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro, né, dos ambientes que eu frequento. É aquela frase, seja você a mudança que você quer no mundo, né? E o teu mundo começa dentro da tua casa, da tua família e do teu negócio, ou, né, do teu trabalho. Então, comece a mudança por você, porque é uma onda, né? É um efeito. Você vai, efeito dominó, você vai impactando. Às vezes a gente fica naquela postura, mas é que pra mim é difícil porque meu marido não me ajuda. Mas é aquela história. Meus pais não me apoiam. É aquela história assim, eu não consigo manter uma rotina de alimentação saudável porque o meu marido não me apoia, eu preciso cozinhar pra ele. Mas faz o teu. Começa com o exemplo que talvez as pessoas vão começar a olhar as mudanças na tua vida e vão querer provar da tua mudança, né? Então a gente tem que olhar um pouquinho sempre pra gente primeiro, né? Eu acho que o clube ele faz muito isso nas mulheres, assim, ele tira as mulheres da postura de vítima, da postura de passiva, onde eu fico esperando que as coisas melhorem, e coloca numa postura de autora, né? Numa postura ativa. Então, eu sei o que eu quero e eu faço o que precisa ser feito todos os dias. Eu paro de ser aquela mulher que fica tipo, querendo dar lição de moral nos outros, ou querendo ensinar, falar, pedir. Eu começo a agir. Se vitimizar, né? Exato, porque as palavras, elas têm poder e o exemplo arrasta. Eu amo essa frase, porque ela é muito real. Às vezes você pode passar ali 10 anos falando pro teu marido que ele tem que ir pra igreja contigo, falando pro teu marido que ele tem que se alimentar melhor, falando pro teu marido que ele... sei lá. Cara, e talvez nada aconteça. Mas a partir do momento que você começa a ir pra igreja, você começa a agir diferente, você começa a se alimentar melhor e começa a transformar teu humor, tua disposição, o teu corpo. Cara, essas mudanças visuais, elas são notórias pra todo mundo. E a pessoa assim, opa, peraí que algo tá acontecendo ali. Imagina quando eu e a Rô, a gente começou um negócio falando, né? O que vocês acham? A gente vai fazer um negócio assim, um evento assado. Ninguém botou fé. Mas a gente começou a fazer. Aí veio o resultado, continuou fazendo, veio mais resultado. E hoje em dia, muitas das pessoas que lá atrás achavam que não tinha sentido aquilo que a gente estava fazendo, através do exemplo, já são até alunas. Tipo assim, não, agora eu vou pro café, eu sou aluna, eu sou cliente. Só que lá atrás ela precisou ver pra crer. Sim. Né? Até porque, né, é difícil a gente mostrar a nossa verdade sem o resultado. Esse é o grande desafio de quem tá iniciando o negócio. É o grande desafio. Cal, eu vou ter que chamar o nosso break, tá? Mas nós já voltamos com esse papo mega empreendedor dessa mulher maravilhosa que tá aqui com a gente. Até logo. Você está ouvindo Pod Quintas, um negócio de primeira que já foi de quinta. Confira agora os nossos patrocinadores e apoiadores. Você está querendo realizar, mas anda descapitalizado? Então está precisando de grana sim. Grana Sim, o seu correspondente bancário, especializado em empréstimos na modalidade antecipação de FGTS, o Grana Sim está em Palhoça, mas atende clientes em todo o país. Precisou de dinheiro? Ligue Grana Sim, 0800 009 0026. Grana Sim, crédito de qualidade para todos. Lumes Construtora e Urbanismo apresenta Dueto Office. Com projeto arquitetônico moderno, salas comerciais de 26 a 75 metros quadrados, auditório com 30 lugares e confortáveis salas de reuniões, o Dueto Office é sem dúvida alguma o melhor endereço para o seu negócio. Dueto Office, o empreendimento comercial mais exclusivo do Pagani, a região que mais cresce em Palhoça. Um empreendimento grupolumes.com.br.
Construir ou reformar sempre deu dores de cabeça? Então relaxe. Ao invés de chamar um neurologista, chame um especialista. Agende uma consulta gratuita com a Personal Terra. Reformas e acabamentos em casa ou apartamentos? Ligue Personal Terra 991578747. Oi, turma! Voltamos aqui com o nosso Papo Mega Empreendedor com a Cal do W2W, um clube formado para fomentar o networking e negócios e empreendedorismo entre as mulheres do Brasil inteiro. Mais de 1.500 mulheres hoje são sócias desse clube. Conta um pouquinho mais pra gente desse clube maravilhoso. Dentro do W2W, a gente tem os treinamentos, eventos e a assinatura, né, do Sou Sócio. Então, dentro de todo esse universo, hoje nós temos mais de 15 mil alunas. Uau. Tá, por conta dos cursos que são vendidos para quem não é sócia. Isso. Uau. Mas dentro da comunidade Sou Sócia, nós temos hoje 1.500 mulheres. Então, são mulheres que pagam ali a recorrência, né? Todos os meses, que nem Netflix. Então, debita todos os meses do cartão. Mas toda semana, toda quinta-feira, a gente tem encontros através do Zoom, que é um aplicativo de videoconferência. E por ali, a gente entrega algum conteúdo de negócios. A gente chama o Sou Sócia de escola de empreendedorismo. Ai, porque ali a gente tem acesso a absolutamente tudo que uma mulher precisa saber e fazer para criar o seu negócio, para alavancar o seu negócio, para prosperar o seu negócio, né? Então, nessas reuniões de quinta, a gente se encontra ao vivo, a gente entrega um conteúdo, no finalzinho a gente faz rodadas de networking, então ali a gente consegue se conectar com sócios do Brasil inteiro. Uau. E, além disso, todas essas aulas, elas ficam salvas na plataforma. Então, quando uma sócia, ela entra hoje, ela tem lá mais de 90 aulas salvas. Ela já entra com 90 aulas. E conforme as semanas vão passando, mais aulas vão lá pra dentro da plataforma, né? E aí, o clube, ele é segmentado por franquias em cidades, é isso? Hoje, nós estamos com 26 franquias. Dentro do W2W, a gente chegou a ter 34 franquias. Mas a gente teve um período onde houve um crescimento muito grande no clube, e eu e a Rô, a gente não estava preparada com estrutura para receber. A gente estava falando agora, né, sobre as bases, sobre como é importante, às vezes, a gente dar tempo ao tempo. Eu vou crescer devagar para que eu possa crescer com as bases fortes, né? Para que eu tenha estrutura para suportar o crescimento. E o que aconteceu no W2W, especialmente em 2020, foi um crescimento absurdo, assim. Tanto de entrada de alunas, quanto de novas franquias chegando. E a gente foi recebendo todo mundo. Uhum. Chegou num determinado momento que a gente, peraí, a gente precisa limpar a casa. Uhum. A gente precisa deixar quem quer realmente ficar e fazer um bom trabalho. E a gente estrutura agora para um próximo momento. Então, ali a gente estancou a entrada de franquias. Agora, nos últimos meses, a gente vem negociando algumas franquias que não faz sentido, tá? Dentro do clube, a gente tá com 24 franquias hoje. No segundo semestre desse ano, a gente vai reabrir a expansão. Então, a gente tá passando por um processo bem grande de consultoria de viabilidade. Porque imagina que quando a gente começou a vender franquias lá em 2018, no primeiro ano de negócio, era tipo assim, vai lá pra tua cidade e faz o que a gente faz aqui. Se tiver dúvida, liga. Não tinha contrato, não tinha manual de marca, não tinha nada. Era tipo assim, só vai lá e faz padrão, o que a gente tá fazendo. Coisa parecida, Zero. Né? Aí a gente foi crescendo, foi evoluindo, chegou o setor jurídico, chegaram o setor da franquia dentro da empresa e tal. Mas hoje a gente tá muito mais maduras realmente pra reabrir a expansão das franquias. Entendi. Então hoje a gente tem 24 cidades funcionando. E nessas cidades a gente tem mulheres, assim como eu, assim como a Rô, que replicam aquilo que a gente faz aqui. Então, por exemplo, aqui na Palhoça sempre tem encontros, eventos, né, programas tipo workshop, W Insight. Essas mulheres, elas fazem isso também na cidade delas. Exato, que inclusive também sou sócia, que inclusive também participo e tô sempre com a nossa partner.
Então a gente acredita que o WTW ele é como se fosse uma fortaleza para as mulheres, assim. Ele é um espaço onde a gente sabe que ali a gente vai estar segura, a gente sabe que ali eu vou encontrar outras mulheres que vão me impulsionar, que vão trazer soluções para os meus negócios. Então, às vezes, a gente tá se debatendo, né, com um desafio, com um problema muito grande. A gente tende a entrar nesse problema e tornar ele maior ainda, maior do que ele já é. Só que quando a gente senta com uma mulher que também tá buscando crescer, evoluir, prosperar, ela olha pro nosso problema, às vezes ela tem a solução na ponta da língua. Coisa que a gente não tá vendo. Ela já passou por isso. Já passou por isso. Então, no clube a gente aprende, mas a gente ensina. A gente ajuda e a gente é ajudado. Quando uma mulher, ela chega no clube, ela tem que ter essa postura. Cara, eu sei que às vezes aqui eu vou aprender, eu sei que às vezes aqui eu vou ensinar. Tu é aluna às vezes tu é prof. Ontem tu foi prof, não é mesmo? Ontem eu fui prof, tava dando treinamento pra desenvolver público-alvo, cada uma, né, do seu nicho, do seu negócio. A gente tava também com uma mentora de comunicação, que é a Viviana, maravilhosa. Então, assim, em momentos que eu tô lá no grupo, né, a gente tem um grupo de WhatsApp exclusivo daqui de Palhoça. Em momentos que eu tô lá e eu tô precisando de ajuda, gente, tô precisando alugar um tal coisa em tal lugar, tô precisando de uma menina que dê serviço de tal coisa. Então, assim, a disponibilidade e a rapidez como é resolvido as tuas coisas do teu dia a dia. Assim, ó, isso daí já é de 0 a 100. E aí, os encontros, as participações, os cafés que a gente proporciona, o consumo, né? Que a gente cria uma comunidade de consumo, o acolhimento. Aí, Tati, tô precisando marcar um cafezinho contigo pra conversar, né? As próprias partners, elas chamam a gente pra dar um acolhimento. Quero saber como é que tá o teu negócio. Eu posso te ajudar em alguma coisa. É realmente uma rede. Apoio. Como eu vou honrar a Vivi, tá? Que ela não gosta que eu fale networking. Uma rede de relacionamento, que ela gosta que falem por conta do café com português. Ah, sim. É realmente uma rede de relacionamento, um acolhimento, mulheres por mulheres. É isso que a gente faz todo santo dia. É para isso que a gente tem o W2W, assim. E eu e a Rô, a gente gosta de pensar que o W2W ele não é a Cal, é a Rô. Cara, a gente só foi aquela faísquinha no início que, putz, talvez aqui tenha algo que outras mulheres precisem. Então, todas as sócias são estrelas, todas as partners são estrelas. A gente quer cada vez mais que as sócias, que as partners, elas assumam realmente o seu lugar na vida, assim, né? O Cal. Vamos lá, aqui nesse podcast, ele tem esse nome Pod Quintas, porque o que acontece? Um dia eu tava dormindo e Deus me acordou com um sonho, dizendo, monta um projeto e chama ele de Negócios de Quinta. Porque eu quero que tu conte histórias que já deram errado pra depois dar certo. Tem alguma história de quinta categoria lá do W2W que tu possa contar aqui pra gente? Que deu errado? Que deu errado pra depois dar certo? Meu Deus! Olha, algumas furadas que eu e Dona Roberta a gente já se meteu. Conta umazinha, assim, pra quem tá ouvindo pensar assim, ó. Realmente eu preciso continuar, eu não posso desistir agora. E em 2020, a gente resolveu que a gente precisava investir numa plataforma própria. Não, vamos investir numa plataforma própria e tal. A gente pegou todos os recursos que a gente tinha e a gente depositou a nossa vida naquela plataforma, que ela ia resolver a vida das sócias e das franquias e tudo. E ela ia ser maravilhosa. E a gente colocou todo o dinheiro que a gente tinha nessa plataforma. Sim. Que nunca aconteceu. Tipo assim, não aconteceu. Não aconteceu porque a empresa que a gente contratou não foi até o fim. Eles entregaram algo que não deu pra gente usar. No fim, a gente não pôde ter o dinheiro de volta. Eles deixaram aquilo com a gente, que não teve utilidade, foi um dinheiro realmente muito suado, que foi pro lixo, mas isso já aconteceu algumas outras vezes. Investimento em lugar errado, assim, né? Confiar. O que tu diria pra não fazer isso? Quando a mulher, ela tá atenta, porque às vezes a gente fica afobada. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer, né, que o seu negócio cresça, quer ganhar dinheiro e tal, e às vezes a gente se perde querendo que o negócio cresça, querendo que o negócio voe, né? Às vezes a gente se perde, assim, nisso. E quando a gente tá muito ocupada pensando que eu quero crescer, a gente esquece de viver o momento presente, de prestar atenção em quem senta na nossa frente. Porque quando a gente senta diante de alguém, a mulher, ela tem muito esse poder sensível, assim, de saber, cara, será que aqui eu posso colocar meu pezinho? Será que aqui eu confio nisso aqui? Será que às vezes eu tomo decisões muito rápidas, eu não dou tempo de ir pra casa, orar, sei lá, pedir. É aquilo mesmo? Então, em alguns momentos da nossa empresa, eu e a Rô, a gente foi muito afoitas.
Do tipo, não, apareceu a oportunidade perfeita, não vamos perder, vamos fazer agora, vamos fechar. E nessas que a gente foi afoita, geralmente a gente errou, assim, né? Então hoje eu acho que a gente tem muito mais paciência, muito mais calma. A gente sabe que o que é nosso tá guardado. O que Deus prometeu, como tu acabou de falar, né? Deus promete, Deus não é homem pra não cumprir, pra não honrar. Óbvio que a gente precisa fazer a nossa parte. É óbvio, né? Eu não vou ficar ali, então, esperando enquanto eu tô no sofá que Deus venha e lance bênção sobre a minha vida. Não. Ele precisa ver que eu tô me movimentando e fazendo a minha parte. Mas eu acho que trazer muito mais presença pro nosso negócio. Eu tô aqui agora, eu tô aqui agora. E eu quero sentir isso aqui agora. Essa pessoa faz sentido eu fazer negócio? Exato. Sabe? Todas as vezes que a gente foi... Confiar mais na intuição feminina, né? Para as pessoas entenderem, né? Uns falam de feeling, outros falam de Deus falou comigo, outros... Mas assim, é realmente a intuição que tá dentro da gente, que a gente sente quando não é. Exato. E aí, a gente precisa não ser afoito pra 3 segundos, 10 segundos pra sentir. O teu corpo, ele fala. Quando a gente fala alguma coisa, percebe se o teu corpo expande ou se ele contrai. Porque isso já é uma resposta do universo pra ti, né? Exato. Então, sim, W2W já fez muitas coisas que foram de quinta pra depois dar certo, né? Um negócio de primeira que já foi de quinta. Já foi. A gente já fez algumas coisas que, olha, vários... Eu acabei de falar, né, sobre as franquias, enfim, a gente vendeu. Chegou um momento que hoje não tinha mais vida, a gente só vivia pra atender as franquias, a gente começou a receber reclamação de clientes, de sócios. Aí não consegue atender no padrão. Nas cidades, porque as franquias não estavam treinadas, assim, cara, a gente arrumou um problema. Peraí, vamos voltar, vamos dar alguns passinhos pra trás. Exato. E aí é lógico, né, a gente precisa ter muita humildade também pra entender que eu errei. Às vezes, aos olhos dos outros, tipo assim, nossa, olha ali, tá dando errado. Olha ali, fracassou. Olha ali, tá regredindo. Mas a gente que tá dentro, a gente sabe o que a gente tá fazendo. Por que eu tô tendo que dar esses 10 passos pra trás agora? Porque eu quero dar 100 pra frente depois. As pessoas vão falar, você vai ser amado e odiado na mesma proporção. Então, não adianta. Esteja preparado, né? Quem tá se destacando é isso. E ponto final. Agora, assim, Cris Arcangel, ele fala muito sobre saber desistir. Né? Desistir jamais? Não, desistir quando for necessário e reconhecer. Então sim, vamos dar uma pausa nas franquias para depois voltar com uma estrutura. Quando aconteceu esse episódio do sistema, dessa plataforma, foi assim, cara, como é que a gente vai perder todo esse dinheiro agora? Como assim? Cara, vamos desistir, bola pra frente, senão a gente ia ficar amarrado naquele problema e a gente não iria construir dali pra frente tudo que a gente construiu, né? Então, saber desistir na hora que tem que desistir também. Exato. E quando foi? Porque assim, eu acompanho a Cal e a Rô desde um bom tempo, desde lá, né, de 2019 ou antes. E qual foi o momento que a espiritualidade bateu, assim, muito forte em vocês? Eu acompanhei a Rô em Israel, com o Thiago. Já fiz muita mentoria com o Thiago. Então, qual foi o momento que... Pá! A Rô, ela nasceu... Enfim, a avó dela é super da igreja. Então, ela nasceu num lar... Conservador. Não conservador, eu diria. Eu não posso falar pela Rô, né? Mas a Rô, ela sempre teve esse, de certa forma, incentivo dentro de casa. Ir pra igreja, né? Sempre teve muito essa presença, assim, na vida dela. No meu caso... Eu nunca tive... eu sou católica, sou batizada, né? Fiz catequese, crisma, toda aquela história. Mas eu lembro a minha vida inteira de ir pra igreja quando alguém ou morria ou nascia. Tipo, batizado e missa sétimo dia. Sabe? Tipo, não tinha... Tinha assim, ó, zero intimidade. Zero intimidade. Meus pais nunca tiveram, meus avós nunca tiveram. Então, eu nunca tive uma referência próxima a mim. Do tipo, por que eu tenho que ir pra igreja? O que eu vou fazer lá na igreja, assim, né? E as experiências que eu tive indo pra igreja, no batizado e na morte de alguém eram sempre assim, que ambiente... Formalidade e respeito. Que eu não gosto de estar aqui. Ponto. Não gosto de estar aqui. E aí eu fui vivendo a minha vida, cumprindo os princípios. Hoje eu sei sem que eu sempre... Sem saber, né? Fazendo as coisas certas e tudo mais. Mas eu acreditei durante boa parte da minha vida em muitas coisas.
né? Várias coisas. E aí eu tinha lá meus cristais, e aí depois eu tinha sei lá o quê, e as minhas imagens. Então eu sempre tive em mim A fé. Bom. Mas era em coisas, né? Era tipo assim, não, é essa pedra aqui, esse cristal que me traz a força. Isso. É isso aqui que me dá, né? Então eu sempre tive isso. Chegou um tempo que foi em 2020, dezembro de 2020, eu comecei a fazer final de ano, né? A gente começa a fazer um review da nossa vida, assim, cara, muita coisa massa tinha acontecido. Eu tinha conhecido ali o Pedro, o João Vitor tava super bem, a empresa tava bem, eu tava, né? Tava tudo acontecendo e eu não me sentia feliz. Assim, cara, como que é possível? Eu tenho hoje tudo que um dia eu quis ter. Por que eu tô me sentindo assim? Por que eu não tô me sentindo muito feliz? E ali eu comecei a entender que talvez fosse Deus. Assim, cara, eu nunca falei dele. Será que é ele? E aí eu comecei a pedir. Eu não sabia como é que se orava, mas eu pedia. Na época eu rezava Pai Nosso, Ave Maria e tal. E aí depois eu sempre pedia assim, né? Deus, coloca alguém na minha vida que me apresente pra você. Coloque uma pessoa, uma situação, alguma coisa na minha vida que eu quero me aproximar. Eu quero saber como é que é te sentir. Eu quero saber como é que é ter você presente nos meus dias. E aí nessa época eu comecei a ouvir Joyce Meyer, que a Rô tinha me dito alguma vez sobre ela. Enfim, comecei a ouvir todos os dias. Eu ia pedalar e ouvia Joyce. Aí eu entrei no Google, comprei uma Bíblia, comprei um devocional. Tipo assim, peraí, que agora eu sou assim, agora eu vou fazer isso. Agora eu vou aprender sobre a palavra. Aí fui fazendo tudo que eu podia fazer pra me aproximar de Deus. E pedindo, Deus, fala comigo, eu quero saber como é que é estar contigo, eu quero aprender a orar. Eu falava, tipo assim. E aí, chegou um dia que o Dave Leonardo veio pra Floripa. Disse, não, vamos todo mundo. Aí a gente comprou ingresso pra todo mundo do time do WTW, todo mundo ia. Um dia antes do show, eu tava com Covid, assim, putz, não vou poder ir, cara, não acredito. Eu tava muito ansiosa. Que ia ser a minha primeira experiência de estar numa igreja. E tipo assim, né, eu tava muito ansiosa pra aquele dia. Cristo, né? Não mais de Cristo. Aí não foi. Mas aí continuei, né, ouvindo a Joyce, pedindo pra Deus colocar alguém na minha vida. Eu queria, eu não sabia o que eu tinha que fazer, né. E aí, o Dave veio de novo pra cá depois de uns 2 meses. Assim, não, agora eu vou. Aí eu comprei pra mim, pro Pedro, pra minha sogra, pra minha mãe. Guria, quando a gente chegou na igreja, era bem pertinho da minha casa. Eu dei de cara com uma amiga que eu não via há uns 5 anos, assim. E ela era cristã. Assim, Cal, meu Deus, quanto tempo que a gente não se vê e tal. Vem cá, vocês vão assistir junto com a gente. E ela tava bem na frente ali do palco. Ela colocou eu e o Pedro do lado dela e do marido dela. E a gente assistiu o Dave Leonardo junto com eles. Só que eles são muito ungidos, assim. Os dois, eles moram na igreja. E eles ficaram, do nada, eles levantavam no meio do show. Eles vinham na minha cabeça e começavam a orar. E oravam pelo Pedro. E eu assim, meu Deus, o que eles estão fazendo aqui, cara? Que coisa aqui, Senhor? É essa? Beleza. Enfim, foi altas experiências, foi muito legal. Amei. Quando a gente foi embora, deu uns 5 minutos, meu celular toca. E aí, essa minha amiga, ela falou assim, Cal, o Espírito Santo tá falando comigo. Semana que vem, eu e o Vitor, a gente vai casar. Vai ser um evento lá no estaleiro. Eu quero muito que vocês vão. Só vai ter 50 pessoas. Mas eu preciso que vocês dois estejam, porque o Espírito Santo quer que vocês estejam lá. Assim, meu Deus, como assim o Espírito Santo fala com alguém? Tipo assim, que loucura! Gente, eu descobri que existe o evangeliquez, sabe? É uma linguagem que as pessoas não conhecem e só quem é crente que daí tu entende. Eu tipo, entendo. hoje eu já entendi tudo, entendeu? Aí eu olhei pro Pedro, amor, o Espírito Santo falou com ele. Eu não sei como é que isso acontece, mas assim, a gente tem que ir no casamento dele semana que vem. Nós tinha lançamento do Poder em Comum. Eu falei, não quero saber, eu vou no casamento, depois eu vou no lançamento. Eu só não posso perder esse casamento, porque eu tô pedindo pra Deus uma pessoa, um lugar, alguma coisa. Chegamos no casamento. E quem tava fazendo o casamento era o pastor Michel, que é o meu pastor hoje. Só que eu chorei o casamento do início ao fim, com a palavra que ele trouxe naquele casamento. Tocou no meu coração absurdamente. E no final, a Kelly, essa minha amiga, falou assim, Cal, eu preciso te apresentar ao pastor. E aí ele veio, se apresentou pra gente e intimou eu e o Pedro. Ele falou assim, ó, amanhã tem culto
10 horas, eu quero ver vocês na igreja. E eu e o Pedro, a gente foi pra Mais de Cristo e a gente nunca mais saiu de lá. A gente nunca mais saiu de lá. Então, Deus colocou a pessoa, colocou as oportunidades pra que eu pudesse me aproximar dele, assim. E muita coisa começou a ser moldada no meu coração, né? Desde, sei lá, a forma como eu me visto, a forma como eu falo, a forma como eu penso, a forma como eu enxergo os outros, né? A prova disso é que é o seguinte, você chegou aonde você projetou, né? Mas ainda assim você se sentia vazia, porque só quem preenche é o Espírito Santo. Exato. E aí, às vezes, tem pessoas que não tem nada. E tem tudo. E tem tudo, porque tem o Espírito Santo. Não entende, Santo. aí você olha assim, como assim, cara? Eu descobri que existe sim o evangeliquez que a gente fala. E uma coisa que eu descobri, Cal, é que as pessoas, elas não têm problema com Deus. Elas têm mais problema com as religiões, que são doutrinas, que são coisas, regras, e que às vezes nos afasta, porque Deus não é regulamento. Deus é relacionamento. Quanto mais íntimo na relação com Ele, mais é leve obedecer. Exato. É demais. E demais. é muito louco porque hoje em dia, né? Sei lá, o tempo inteiro, no meu dia a dia, eu ouço o Espírito Santo falando comigo. E eu sempre lembro daquele assim, eu lembro quando ela me disse isso a primeira vez, eu fiquei chocada, né? Então, desde então, aconteceram várias experiências. E aí eu busquei com muita sede, assim. Eu falava pra ela assim, amiga, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí eles começaram a ir na minha casa toda semana, eles iam fazer discipulado comigo. Me ensinaram do beabá, do início, assim. Aí depois a gente começou a fazer rodas de oração na Sala Mágica. Então, toda semana a gente ia pra Sala Mágica, reunia mulheres e ali a gente falava da palavra. E aí veio a viagem de Israel, que a gente já tinha comprado lá em 2020. Ela foi adiada 4 vezes por conta da pandemia. Então, eu já tava né, nessa caminhada com Jesus e eu queria muito essa viagem. A viagem foi comprada porque a Rô queria lá atrás. Cal, vamos. Fechou, vamos. Só que na época, eu, tipo, não. Talvez se eu tivesse ido naquela época, eu teria ficado boiando na viagem, né? Quando chegou o dia da viagem, que eu tava com Covid de novo, e eu não pude embarcar, cara, na hora, assim, eu pensei, a Rô tá indo porque Deus quer que ela vá. E eu tô ficando porque Deus quer que eu fique. Total. Não tem nada a ver com o Covid. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver. Sabe por quê? É pra eu ficar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente testa Deus. A gente testa essa capacidade, né? E a gente fala, tá, Deus, me dá um sinal, um anjo, um Espírito Santo ou coisa parecida. Só que ele não faz, sabe por quê? Pra mostrar que ele é Deus. Pra mostrar que é na vontade dele. E que você, quando você começa a seguir Deus, morre o eu quero. Isso. O eu quero dentro de você morre. Eu tô toda arrepiada. É isso aí. Falar de Deus é muito bom, É muito bom. E aí, naquele momento, é engraçado, porque eu acabei postando, né? Porque as pessoas estavam na expectativa, meu Deus, elas vão pra Israel e tal. E aí eu fiz um post no dia falando, né? Explicando a minha experiência e todo mundo ficou com muita dó, com muita pena. E pra mim, no meu coração, eu tava muito... Ok. Cara, se eu não vou, é porque não era vontade dele de eu ir. E engraçado que eu acabei tendo um fim de semana super legal com o Pedro. A gente conheceu um casal incrível. Então, muita coisa legal aconteceu do lado de cá. E muita coisa legal aconteceu pra Rô por ela ter ido sozinha. É porque a tua experiência vai ser outra, pode ter certeza. E aí... Ela vai ser ímpar. Deus colocou muito no meu coração ali. Tu sabe com quem tu tem que ir pra lá. Eu sei com quem que eu tenho que ir pra lá. Entende? Entendo. E pra mim ficou muito claro, absurdamente, assim. Então, eu acho que quando a gente começa a caminhar com Deus, talvez essa seja o maior ganho que a gente tem. As coisas, elas passam a ser mais leves. Às vezes, tu tem uma decepção. É leve. Aí, alguém fala algo ruim pra ti. É leve. Tu começa a lidar com rejeição, com julgamento, com crítica de uma maneira diferente, né? Com certeza. É totalmente diferente, assim. A base do relacionamento é a confiança, né? Não é que eu acredito em Deus, eu confio. Isso. Então, assim, aconteceu essa situação, mas eu confio em Deus. Isso. Tá tudo muito maravilhoso, eu sei que foi Deus. Tá tudo muito difícil, eu sei que eu tô é no ele colo também. de Deus. Então, assim, não tem explicação, né? Esses dias perguntaram, você consegue definir Deus? É impossível a mente humana explicar o tamanho do poder de Deus. Impossível. E a teoria, e a expansão, e nanana. Sim,
A teoria aconteceu por causa de um verbo, um comando, que haja luz. Então, assim, entendam de uma vez por todas que o Criador é o centro de todo o teu universo, que é o que rege todas as coisas e que não tem como explicar, porque é impossível para nossa mente. É isso. É isso. Ficamos até leve aqui nesse programa cast. Até o tom aqui, é bem assim. Duas dominantes, influentes, e papapá, e energia, e não sei o que, e Exatamente. Meditamos na palavra. Exatamente. É isso. Cal, estamos no fim, né? Poderíamos marcar um outro pra falar sobre sobre espiritualidade. Podemos eu sim. Eu sou parceira, então, porque olha, tenho bastante tempo aí de caminhada, não sou a pessoa perfeita, hoje não tô mais frequentando nenhuma igreja, mas minha intimidade com Deus, ela é full time o tempo todo, até me emociono em falar. E vamos sim voltar a falar sobre espiritualidade, que eu acho que essa troca é muito importante pra quem tá ouvindo. Ai, vamos. Certeza. Então tá prometido. Tá prometido aqui. Pós-evento e pós o meu lançamento. Então tá, fechou. Combinado. Agora, eu tenho uma última perguntinha que eu sempre deixo aqui pra quem vem, que é o seguinte: se você pudesse escrever uma cartinha, que essa cartinha ela chegasse pra todas as mulheres empreendedoras de todo o mundo e fosse traduzida em todas as línguas, o que você mandaria pra elas? Eu escreveria para todas essas mulheres que ninguém disse, eu não tô falando que vai ser fácil, que vai ser tranquilo, que a jornada ela é fácil, que ela é tranquila e que ela é doce e que ela é calma, nada disso. A jornada ela é uma jornada desafiadora, é uma jornada que te desafia todos os dias, né? Quando você se coloca nessa postura de querer realmente construir algo para tua vida, todos os dias é um novo desafio. E além de a gente ter os nossos olhos no prêmio, onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero construir, o que é que eu quero fazer, eu acho que é extremamente importante que a gente aprenda a curtir o processo, a curtir a jornada. Eu acho que isso faz com que a vida ela fique mais leve, faz com que a gente não desista. Percebo que muitas mulheres desistem dos seus sonhos, dos seus casamentos, enfim, porque elas estão focadas tanto lá no prêmio, e que elas não conseguem curtir o momento presente, né? Entender que, cara, deu errado. O que é que eu posso aprender aqui que deu errado? Tá dando ruim. O que é que eu tenho que aprender aqui que deu ruim? Eu errei aqui, eu pisei num buraco. O que é que eu tenho que aprender com esse buraco que eu pisei? Tipo, aproveitar mesmo a vida de segunda a segunda. Entender que vai ser difícil, mas dentro desse difícil, como é que eu posso encontrar prazer nos meus dias? A tal da vida acontecendo, né? Tem trânsito, cara, a vida acontecendo. A louça tá suja, tem muita louça, a vida acontecendo também. Cara, hoje eu fiz uma boa venda, a vida acontecendo. Sabe assim? Curtindo o processo de se tornar. Porque quando a gente começa a curtir esse processo, tanto os nossos erros quanto os nossos acertos, é quando a gente não para e não desiste. Uau. Eu acho que é isso, assim, aprender a ver a beleza em tudo. Eu consigo hoje enxergar a beleza no meu filho acordando irritado. Eu penso, cara, ele vai crescer e um dia eu não vou mais acordar com ele irritado. Deixa eu aproveitar ele aqui nesse momento. É nesse nível, assim. Entendi. Sabe? Eu acho que é isso, assim, é curtir a jornada, curtir todos os dias. Pensar muito bem quem é que você tá sendo no processo, porque você vai chegar lá. Se você continuar fazendo, hora ou outra você vai chegar lá. Mas mais do que o prêmio final, mais do que aquilo que você conquistou lá no fim, é quem é que você precisou se tornar no processo para chegar lá. Como é que você passou pela vida das pessoas? Como é que elas vão falar de ti, lembrar de ti? Quem você precisou ser para chegar onde você chegou? Legal. Tá mais preocupada com isso do que com a cereja do bolo em si. Ah, com certeza, né? Eu fiz uma fala essa semana no meu Instagram que falava assim, né? O que nos sustenta... Eu ouvi numa conferência da igreja que eu fui no fim de semana, a pastora Viviane Martinello, ela falou assim, o que nos sustenta é o arroz e feijão de todos os dias, não é o banquete. Então, é o que eu faço todos os dias. Não é a viagem que eu vou fazer no final do ano. Não é o dia da festa do casamento. Não é o dia que o meu filho vai nascer. Se não tá deixando de viver, né? Por um Mas evento, é o que eu tô fazendo por um momento. Todos os dias. É isso que me sustenta. Muito bem, gente. Esse podcast, ele foi muito espiritualizado. A gente começou falando de mulheres ousadas e agora estamos aqui super na paz, na palavra, ungidas. Falando evangeliquez, inclusive.
Cal, foi um prazer enorme, uma honra te receber aqui nos nossos estúdios. Obrigada, Fia. Já vai ficar registrado que a gente vai voltar a falar de espiritualidade aqui. Te desejo 1 milhão de sorte no teu evento. Vai dar tudo certo, já deu certo. O propósito é maior, a bênção tá com vocês. E com certeza a gente vai estar lá, torcendo lá na torcida pra bater umas fotinhos. E eu quero dizer pra vocês que se você ainda não comprou, você é mulher, ainda não comprou o evento do dia 9 de julho lá no P12, corre lá no Instagram delas que vocês vão ver. Quero agradecer também aqui os nossos patrocinadores, né? A Lumes Construtora, a Grana Sim e a Personal Terra. E até o nosso próximo evento, até o nosso próximo podcast. Um beijo, turma. Valeu! Beijo!